This call is now being recorded. Olá, pessoal! Hoje iremos falar um pouquinho sobre construção civil. Alguns assuntos relacionados sobre a importância da obra, os projetos em si, né? Relacionados à fase de execução de uma obra. Para que possamos entender o que é construção civil, precisamos entender que a construção civil é desde a etapa do planejamento até o acabamento de uma obra. Então, as fases de uma obra, os tipos de obras, elas também contam muito. Então, temos aqui obras de infraestrutura e obras civis. As obras de construção civil está dividido em obras civis e obras de infraestruturas. As obras civis temos as edificações habitacionais, comercial, industrial, cultural e esportiva, assistência médica e social. Já nas obras de infraestrutura temos a infraestrutura de transporte, obras de urbanização, sistema de água e esgoto, sistema de energia, movimentação de terra. Então, aqui são alguns exemplos que temos, né, referente às obras de construção civil. Quando a gente fala em obras de construção civil, logicamente que temos que lembrar que existem alguns parâmetros, né, de etapas que precisamos entender. Quando a construção está prestes a começar, a gente não tem muita noção do que vem pela frente. É importante se preparar e saber os passos que vem a seguir. Por isso que a gente tem que ter o quê? Um levantamento específico das etapas da construção. Então, praticamente, todas as obras residenciais, por exemplo, têm algumas etapas específicas, tanto residenciais quanto comerciais, industriais, e aí vai depender do seu tipo de obra. A etapa 1 é referente aos projetos. Então, a primeira coisa a se fazer em uma obra é definir os projetos. Então, a importância do projeto, né, referente à obra, referente ao planejamento. Com eles, você vai ter uma construção mais assertiva, rápida e econômica. Quais são os projetos aí relacionados, né, a essa etapa? São os projetos arquitetônicos, o estrutural, o executivo, o hidrossanitário, o elétrico, o de telefonia, o de internet, o luminotécnico, o paisagístico, o decorativo. Já na segunda etapa, temos o orçamento. O orçamento é uma das partes mais importantes da obra. O projeto executivo vai ser o seu guia para o levantamento de preço e definição da capacidade construtiva. Já a etapa 3, temos que provém dos serviços preliminares. Então, os serviços preliminares são os conjuntos das atividades de preparação para iniciar uma obra. Por exemplo, a sondagem, a terraplanagem, a construção do depósito, construção do tapume, a instalação provisória de água, a instalação provisória de energia, as demolições, se caso for esse, né? Se a sua obra aí tiver que fazer demolição, então aí vai entrar nesses serviços preliminares. Já a quarta etapa é proveniente à estrutura. Então, temos aí que a estrutura garante a sustentação, a estabilidade, a durabilidade da construção. Uma boa estrutura permite à casa suportar os esforços produzidos pelo próprio peso da obra, considerando também, né, o peso dos ocupantes, os ventos e outras sobrecargas com bom desempenho, não apresentando patologias estruturais como trincas, fissuras, abalos, deteriorização da construção. Então, quais são os elementos aí que fazem parte da estrutura? A fundação, os pilares, as vigas, as lajes, a escada. Já a etapa 5 é proveniente à alvenaria, então compreende a parte de fechamento e vedação da estrutura. Então temos aqui, fazendo parte da alvenaria, as paredes, né, que aí eu tenho chapisco, embolso, reboco, o drywall, a verga e contraverga e a torre e caixa d'água, né, fazem parte aí. A etapa 6, eu tenho a instalação hidrossanitárias. Então, elas são divididas aí em água e esgoto, né? Que eu tenho também a instalação de água quente, água fria, águas pluviais, esgoto, né? O sistema de esgotamento sanitário é muito importante para uma edificação. Saber projetar, né, um sistema de água fria, e se houver um sistema de água quente, a água pluvial também é muito importante ser projetada de forma adequada dentro de uma residência, por exemplo. Né? Então, a etapa 7, eu tenho as instalações elétricas, ou seja, é a passagem de eletrodutos, fios e cabos, seguida de instalação de tomadas e interruptores.
Toda a instalação é dividida em circuitos protegidos por disjuntor. Então, temos aí que fazem parte das instalações elétricas, tubulações, as caixas, a fiação, o aterramento. Já a etapa 8, eu tenho que são as instalações complementares. Então, é importante definir as instalações complementares no momento certo da obra, para evitar o quebra-quebra, a dor de cabeça no futuro. Então, as instalações complementares fazem parte aí a telefonia, o TV, segurança, gás, ar-condicionado. Então, tudo isso aí eu tenho que pensar quando estiver numa obra. E a etapa 9 é a etapa da cobertura, onde eu tenho o telhado, o forro, ele pode ser pré-moldado, pode ser em madeira, PVC ou gesso. Já a etapa 10, estamos falando na etapa do acabamento. Então, essa etapa é a parte da obra que mais sofre variação. Há uma infinidade de materiais e processos disponíveis. O acabamento é determinante no orçamento da construção, viu, gente? Chegando aí, custar mais ou menos aí 50% do valor total da obra. E a etapa também é demorada, né? Porque eu tenho que me preocupar com o gesso, com as esquadrias, os revestimentos, né? As louças e metais, a pintura. Então, quando eu falar do gesso, nessa etapa do acabamento, eu estou falando do forro, rebaixo, sancas. Já nas esquadrias, as portas, as janelas. No revestimento, piso, parede, eu estou falando dos porcelanatos, que eles podem ser de porcelanato, soleiras, né? Eu tenho aí os peitoris, os rodapés, os pisos laminados. As louças e metais são importantes também, que fazem parte, né, dos componentes aí. A pintura interna e a pintura externa. Já na etapa 11, eu falo do paisagismo. Então, essa é a parte também fundamental da obra, né? Mas que ela não tem muito peso relevante. Ela não se trata de um peso muito significativo, mas muitos projetos nem necessitam de trabalho paisagístico. Então, mais se bem planejado e executado, o paisagismo é um dos projetos que causa maior impacto visual no ambiente. Então, é legal eu fazer um bom projeto, né? Reestruturado nessa parte paisagística de uma casa. Isso vai ficar muito bem ao ver, né? Visual, aos nossos olhos. Já na decoração, que é a etapa 12, não é uma etapa fundamental aí também, e muitos não fazem um projeto decorativo, mas se puder aí, é bom fazer um projeto aí decorativo para vocês terem uma ideia de como vai ficar o ambiente da casa de vocês, o ambiente de uma loja, como é que vai influenciar aí no projeto, né? Então, vai influenciar no projeto hidráulico, elétrico, luminotécnico, executivo, no orçamento. Então, tudo isso aí é bom colocar logo de fato, né? E com o projeto decorativo em mãos, você vai fazer um orçamento aí sem erros, né? Sem esquecer algum detalhe, sem adaptações de última hora. Então, essas são algumas dicas, né, que temos aqui. Agora, quando a gente fala em fases de obras, estamos falando que ele pode ser definido quanto à natureza dos materiais e a finalidade da obra. Então, sempre observando as normas de desempenho técnico, né? Então, eu preciso observar sempre as NBRs específicas. E aí, lembrando que a definição das fases de uma obra, eu vou verificar quanto à natureza, né? E o tipo, porte, finalidade de uma obra. A outra questão, temos que os serviços preliminares, instalações provisórias de uma obra, temos aqui que as instalações preliminares, ela faz parte aí a limpeza, a topografia, a terraplanagem, a locação, tudo isso aí é principal para a gente dar um pontapé aí na obra, né? As instalações provisórias, estamos falando aí da grua, dos banheiros, refeitórios, escritórios. Então, eu tenho que pensar aí num canteiro para que eu possa desenvolver da melhor forma possível a minha execução da obra, para que eu não tenha nenhum problema aí futuro ou no decorrer, né, dos serviços. As obras de terraplenagem, de concretagem, também são muito significantes. Então, o objetivo principal é o nivelamento e a escavação, que englobam as seguintes etapas do desmonte, o corte, o transporte, o aterro. Então, tudo isso aí eu tenho que pensar também, né? Quando eu estou falando em obra, em construção civil, eu tenho que pensar no nivelamento, a escavação. Então, são partes principais aí, né? Nas obras de terraplenagem. Então, a outra questão que eu coloquei aqui para vocês é a concretagem, por exemplo. Eu preciso pensar também de como preparar um concreto, né? Então, tem os aglomerantes,
né? Eu tenho os agregados, que eu já falei em uma outra videoaula para vocês. Então, qual é, né? Eu tenho o cimento mais a água, mais a areia, mais a brita, né? Então, o cimento mais a água vai formar uma pasta. Né? Então, eu tenho que pensar em tudo isso. A pasta mais a areia, ela vai formar a argamassa, né? A argamassa mais a brita, eu tenho concreto. Então, tudo isso aí eu tenho que pensar. E o aditivo vai depender de acordo com a finalidade da sua obra, com o tipo da sua obra. Então, eu tenho que pensar também em todo esse questionamento. Já na dosagem, é a medida de cada componente que irá preparar o concreto. Ou seja, são as proporções de cimento, água, areia e brita necessárias para preparar a dosagem certa, né? Então, tudo isso aí, ó, são dicas para vocês ficarem cientes, né? Então, a alvenaria, lembrando, eu tenho alvenaria de vedação, alvenaria estrutural. A alvenaria de vedação, lembre-se que ela veda ambientes. A alvenaria estrutural, ela vai ter a função estrutural. Então, os materiais que compõem a alvenaria, eu tenho tijolos ou blocos, argamassas ou grautes. Então, observem aí que para alvenaria são utilizados os grautes. Já nas técnicas construtivas, eu tenho a marcação da alvenaria, que é uma fase importante, a elevação com o uso de escantilhão e o encuxamento, que é o tratamento da alvenaria com viga, laje e viga. Então, não se pode tocar. Né? Então, quando eu falo no revestimento aqui, eu tenho argamassa. Argamassa nada mais é que a mistura homogênea de agentes aglomerantes, inorgânicos, agregado miúdo e água. Então, vai ter a NBR específica, que é a norma brasileira regulamentadora, 13.281, que se trata de argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos. São os requisitos aí para trabalhar com a argamassa, né? Então, com a questão do revestimento aí em si. Então, essa é a NBR específica, 3.281. Já os constituintes, eu tenho cimento mais areia mais água, eu posso ter cal mais areia mais água, eu posso ter cimento mais cal mais areia mais água. Então, toda essa questão do revestimento, eu preciso pensar argamassa e os seus constituintes, e a NBR, viu? Quando a gente fala em aglomerante, eu estou falando que eu tenho o cimento mais a água mais a areia, né? Eu tenho aí que o cimento mais a água vai formar uma pasta, a pasta mais a areia vai formar argamassa. Então, o aditivo vai depender aí, como sempre, né, da finalidade da obra. Então, eu tenho que o traço aí, eu tenho 1 para 2 para 9, externo 1 para 4, forros 1 para 2 para 9, são sugestões aí de traços, né, que eu posso ter aí para deixar o meu aglomerante mais ok na minha construção civil. São sugestões, né? E logicamente que vai depender do tipo aí, da finalidade da obra. Quando a gente fala em principais empregos de argamassas, eu tenho assentamento e revestimento. O assentamento eu tenho alvenaria e eu tenho cerâmico. Já o revestimento eu tenho chapisco, embolso e o reboco, né? Eu preciso entender, né, os principais empregos aí da argamassa, que é o assentamento e o revestimento. Né? Então, quando a gente fala na execução das mestras do reboco, nada mais é que as mestras dos rebocos vão definir a espessura do reboco e guiar o sarrafamento da parede, ou seja, eu tenho desempenho a massa, que é o acabamento do reboco. Então, eu preciso pensar também na execução das mestras aí do reboco, né? Já na questão da impermeabilização, é importante impermeabilizar, né? Por causa dos efeitos da umidade. Então, como é que funciona? Temos que obedecer a NBR 9.575, e aí há duas maneiras aí de barrar a água, ou seja, evitar os efeitos da umidade. Então, o primeiro sistema rígido, a massa usada como reboco recebe polímeros. Já no segundo sistema aí, flexível, compõe-se de mantas chamadas regras de asfaltos, que vêm prontos de fábrica. E os caminhos da umidade? Como é que você chega até a umidade, né? Aí durante o decorrer da sua obra, por exemplo. Então, a umidade natural do solo, né, a água de percolação, a água sob pressão, a condensação. Então, esses são os caminhos que vai tendo aí a umidade na sua estrutura, né? Então, eu preciso proteger essa questão da umidade na minha estrutura para que eu não tenha problemas futuros.
Então, a outra questão é a pavimentação. Então, utiliza-se rígidos, semirrígidos, flexíveis. Na questão da pavimentação, temos placas de concreto, esse no caso rígido. Já no semirrígido, temos a base cimentada. E nos flexíveis, o asfalto e o betume, o pichê. Né? Então, na pavimentação, temos que pensar também, né, sobre se vai ser rígido, se vai ser semiflexível, se vai ser flexível, semirrígido. Então, eu preciso ter esses conceitos em mente também. Os vidros, quando a gente fala em vidros, né, no conceito da construção civil, estamos falando que o vidro tem aí a substância inorgânica, ela é amorfa, é fisicamente homogênea. Então, o que é substância amorfa? É a designação dada a uma estrutura que não tem ordenação espacial, ou seja, definida aí, né, nos seus efeitos atômicos. Então, como sólidos regulares. É geralmente aceito como oposto da estrutura cristalina. Então, as substâncias amorfas, ela não possui aí estrutura atômica definida. Então, ela é constituída, lembrem-se aí, substância inorgânica, homogênea e amorfa. Então, na questão do vidro, temos a composição, né, os componentes do vidro, que ele é formado de sílica, sódio, cálcio, magnésio, alúmina, potássio. Então, podemos observar aí, né, nesse gráfico, que a maior composição é a sílica, né, que é a matéria-prima básica, né, areia com função vitrificante. Então, a maior composição aí do vidro é basicamente aí a areia. Né? E ela tem a função aí vitrificante. Ok, gente? E a outra questão é a classificação dos vidros. Como é que esses vidros são classificados? Eu preciso entender, porque eu preciso saber que tipo de vidro eu utilizaria numa obra, né? A qual vidro que eu vou utilizar, por exemplo, na minha residência, num comércio, numa indústria. Então, eu preciso saber a classificação dele, se ele vai ser recozido, temperado, laminado, aramado, duplo ou insulado. Então, temos que saber a forma, a transparência, o acabamento, a coloração, a colocação, né? Então, tudo isso aí é importante, pois na construção civil, ele vai ter um papel muito importante também, né? Então, é preciso ter essa noção aí, né? Do tipo, da forma, a transparência e o acabamento. Quando falamos na pintura, temos que a tinta da base de PVC não pode ser usada para a área externa, pois terá problemas de durabilidade. Então, podem ser classificadas aí, né, as pinturas, né, referente como seladores, massas, primers, esmaltes, tintas de acabamentos, vernizes e silicones. Então, aqui, gente, são alguns conceitos básicos para vocês terem em mente quando vocês estiverem aí na obra, né, não esquecer esses mínimos detalhes. Então, aqui são dicas rápidas para vocês, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima!